Bom, olá a todos. Nós vamos dar início agora ao nosso painel sobre iniciadores de transação de pagamento aqui do Open Banking Week. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio do Matos Filho Advogados e para falar aqui nesse painel com a gente, nós temos três convidadas. Mariana Cunha Melo, especialista em estratégia de Open Banking, Juliana Stroh, Head de Legal e Compliance do Guia Bolso, e Juliana Akaishi, advogada do Google. Então, muito obrigado a todas vocês pela participação aqui no painel e muito obrigado a todos que estão nos acompanhando agora. Então, para dar início aqui ao nosso painel, eu queria iniciar aqui pela Mariana Cunha Melo. Mariana, você pode, enfim, falar um pouco para a gente sobre o papel dos iniciadores de transação de pagamento e também os desafios no contexto da agenda do Pix no país? Perfeitamente. Primeiro, eu queria agradecer, Pedro, e toda a organização pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conversar aqui com as duas Julianas sobre esses temas. É muito bacana, muito feliz de estar aqui com vocês. Pensando no papel do iniciador de transação de pagamento num contexto do Pix, primeiro, para garantir que estamos todos na mesma página, quando a gente fala em iniciação de pagamento, a gente fala sobre aquela dinâmica de uma instituição que é regulada pelo Banco Central, né? Conseguir comandar transações de pagamento, né? Ou seja, transferências ou pagamentos, por meio de APIs que serão padronizadas pelo Banco Central no contexto do Open Banking. Mas esse é exatamente o ponto em que as discussões sobre o Pix e o Open Banking elas se aproximam mais, porque a iniciação de transação de pagamento, né, o ITP, ele é um dos mecanismos já previstos pelo Banco Central desde lá de trás, no início do Pix, como uma das formas de iniciação de Pix, né, uma das formas de você conseguir fazer uma transação no Pix. Então, ela está do lado de tantos outros, como usando a chave, fazendo a inserção manual, fazendo o uso de QR Code, e tem N outras formas de iniciação de um Pix que o Banco Central já previu, né? O uso do NFC, né? Transação por contato, QR Code do pagador, enfim, toda uma série de formas, né, que os usuários do Pix podem lançar mão para iniciar transações do Pix. E aí, o iniciador de transações de pagamento está dentro desse contexto, né? Então, dentre as N formas de fazer um Pix, via API é uma delas. E eu acho que é bacana a gente pensar no papel, né, na relevância que o ITP tem nesse contexto do Pix, pensando em especial naquelas transações, em dois aspectos principais, na verdade. Primeiro é nas transações pelo celular. Por quê? Como vocês devem saber, as transações por celular, né, tiveram uma pequena modificação do projeto inicial do Banco Central, né, do Pix. Porque, inicialmente, a ideia era permitir fazer pagamentos via link, né? Então, você, né, ali no site do seu e-commerce preferido, você conseguiria clicar, abrir um link para você abrir o aplicativo do seu banco, né, do seu aplicativo de pagamento, para você comandar aquela transação. Mas, por conta de, né, algumas preocupações muito legítimas do Banco Central, isso foi atrasado. Então, a questão do link não entrou nesse primeiro lançamento do Pix. Acontece que isso é um problema de experiência para as pessoas que usam Pix para fazer pagamentos pelo celular, né? Compras pelo celular. Por quê? Quando a gente tem um QR Code num computador, né, num desktop, é super fácil de você escanear, você quer fazer o Pix, sensacional. Só que quando você está no seu celular, você não consegue escanear a sua própria tela. Então, você precisa de um outro mecanismo para conseguir fazer essa transação. E o Banco Central criou aquele copia e cola, que é uma forma alternativa, né, de você conseguir, pelo menos, fazer a transação de uma forma relativamente mais simples, mas ainda demanda um bocado de desenvolvimento para ser uma experiência realmente boa para fazer pagamentos pessoa para merchant, né, para o lojista, no contexto do transação por celular, que
é responsável pela grande maioria das compras pela internet. Então, isso é muito relevante. E aí, onde entra a questão do iniciador de transação de pagamento? Na ausência de um link, né, o iniciador de transação de pagamento pode exercer um papel muito relevante de melhorar essa experiência de se fazer transações pelo celular. Então, como isso funcionaria na prática, né? Se você conseguir direto da tela, né, do seu e-commerce preferido, você comandar uma transação direto para o seu banco, essa é uma experiência consideravelmente mais simples, né, que pode representar um ganho relevante na conversão dos usuários, né, na conversão do pagamento pela internet. Claro que para isso funcionar em todo o seu potencial, existem questões de experiência, né, do usuário no contexto dessas definições, né, da padronização do Open Banking na terceira fase, né, que é essa da iniciação de pagamento, que são super relevantes, elas precisam estar azeitadas para isso funcionar no seu inteiro potencial. Mas eu vejo um papel muito relevante para destravar essas transações de compras, né, pela internet, num contexto do Pix pode ser uma forma mais simples, né, de você e muito segura de você conseguir melhorar ainda mais a experiência nesse aspecto. E isso é muito relevante porque a gente tem visto, né, os números do Pix que são absolutamente impressionantes, que não encontram paralelo nenhum no planeta, essa velocidade de adoção. E está, né, nesse primeiro momento, substituindo o TED Doc, né, e um segundo momento a gente tem essa expectativa de que vá entrar também nas transações P2M, né, que a gente chama que são as transações para o merchant, para o lojista. E eu acredito que o iniciador de transações de pagamento possa ter um papel muito relevante nesse contexto. Um outro aspecto que eu mencionei que são dois, né, que eu comentaria, esse eu vou falar muito rapidamente para não me alongar, que é o potencial de opção mesmo, né? Assim, existe um grande potencial, porque as transações do Pix, eles são muito baratas, né? Também não encontra paralelo no mercado de pagamentos atual no Brasil. E a iniciação de transações de pagamento, né, essa figura do iniciador de transações de pagamento pode permitir que o merchant ofereça essa experiência mais simples e de uma forma muito mais barata para ele, né? Então, é uma dinâmica de custos, né, de operação que é muito própria. Então, a gente pode esperar aí alguns desenvolvimentos muito interessantes nesse mercado. Acho que esses eram, em linhas gerais, os comentários aqui sobre o papel do ITP, né, nesse contexto do Pix. Obrigado, Mariana. Bom, e aqui dando sequência e ainda nessa linha dos projetos do Banco Central e do papel dos iniciadores de transação de pagamento nesses projetos, eu vou passar a bola aqui para Juliana Stroh. Juliana, enfim, a Mariana falou um pouco dos desafios, do papel dos ITPs na agenda do Pix. E com relação ao Open Banking, qual seria o papel, os desafios dos iniciadores de transação de pagamento no âmbito do Open Banking, na agenda do Open Banking? Pedro, obrigada pelo convite. Primeiramente, é um prazer estar com a Mari e a Ju aqui falando sobre um assunto tão disruptivo, como a Mari acabou de comentar. Bom, falando um pouquinho de iniciador de pagamentos dentro da agenda do Open Banking, é totalmente relacionado, né? Porque o Open Banking, na verdade, trouxe o iniciador de transação de pagamento para o ecossistema de pagamentos. A gente tinha antigamente a figura só do instituidor, né, da iniciadora de pagamento, detentora de conta, depósito, seja à vista, seja pós-paga. Então, a gente começou a ter uma evolução nesse modelo, que na verdade, os iniciadores de pagamento não detêm essas contas. Isso se comunica muito com o ecossistema de inovação, que é o Open Banking. Então, basicamente, o iniciador de pagamentos, ele entra na parte de compartilhamento de serviços, né, que é a fase 3,
A partir dali já vão ser compartilhados serviços tanto de encaminhamento de proposta de crédito quanto de iniciação de pagamentos. E a ideia do Banco Central aqui nada mais foi do que centralizar nesse player a possibilidade dos usuários que detêm contas em diversos bancos. Então, eu sou um usuário de mais de um banco, de eu conseguir iniciar em um único player várias transações. Então, é como se eu autorizasse esse player a executar ordens de pagamento, seja pelo Pix, como a Mari comentou, seja por TED ou por DOC, por meio desse player que eu já deixo ele autorizado. E por que isso é uma disrupção? Antigamente você tinha que ir em cada aplicativo do Bankline, você tinha que fazer um cadastro em cada banco. Com essa centralização de serviços, a gente vê uma facilidade propriamente de experiência mesmo. Então, vira um fluxo muito mais fluido, que a gente chama, né? A experiência é muito mais agradável, você não precisa ficar saindo toda hora do aplicativo para acessar outros aplicativos. E eu acho que ainda mais com essa parte de iniciação por meio do Pix, como a Mari comentou, fica muito tecnológico, né? A gente não está muito acostumado a um ecossistema tão tecnológico quanto o Open Banking vem trazendo para a gente. E aí, como eu comentei, essa figura foi trazida pelo Open Banking, né, aqui no Brasil, e fora também como uma third party, como a gente observou no Open Banking UK, também fazia parte o iniciador de transação de pagamento, só que lá tem a diferença que o agregador também é uma third party, né? A gente chama agregador de dados, é aquele player também que concentra todos os dados dentro dele, para você não ter que abrir o seu aplicativo em cada banco também para consultar seu saldo, etc. A ideia do Banco Central com o PISP, com o ITP aqui que a gente está chamando, foi realmente centralizar os serviços em uma só parte e, idealmente, também fazer essa agregação nesse mesmo player. Em conversas que a gente teve aqui com o Banco Central também, foi muito bom para fins de inovação que eles imaginem essa figura atuando conjuntamente, né? Onde você tem um ecossistema que você consiga gerir as suas contas, gerir as suas finanças e promover a iniciação e movimentação desses valores dentro desse mesmo local. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar com o ecossistema do Open Banking, né? Nós, como sociedade aqui em compartilhamento de dados, eu acho que tem bastante receio ainda de como é que vai funcionar. O próprio consumidor, ele tem muito receio, mas eu acho que o Banco Central está olhando muito bem para as questões de segurança envolvendo iniciadores de pagamento, como é que vai funcionar com relação a fraudes, com relação à lavagem de dinheiro. Isso é um assunto que está sendo olhado muito de perto e discutido com todo o mercado em tempo real agora para a fase 3. Então, eu acho que advém diretamente do movimento do Open Banking e se comunica muito com o movimento do Open Banking por trazer essa disrupção para o mercado de pagamentos, que antigamente exigia uma carga mais regulatória, porque você tinha que adequar controles internos para deter conta, e hoje em dia essa figura não precisa necessariamente deter essas contas. Ela movimenta, é muito mais fácil, né? Já vem de um onboarding, por exemplo, de uma instituição que detém essas contas. Você faz efetivamente um approach baseado em risco, né? Quando você atua na figura dessa entidade dentro do ecossistema. Então, eu acho que também permite a entrada de empresas menores, né? Que não tem ainda um arcabouço tão grande para construir toda a parte de controles internos para atuar como uma instituição financeira, como uma instituição de pagamento, mas permite que esses entrantes, esses pequenos entrantes também atuem dentro de um ecossistema que vai ser tão variado como o Open Banking. Acho que eram essas as considerações que eu queria fazer, Pedro. Obrigado, Juliana. Bom, e para finalizar aqui as nossas participações no painel, vou passar a bola aqui para a Juliana Akaishi. E Juliana, enfim, a gente teve aqui os comentários da Mariana, da Juliana Stroll, sobre o papel dos iniciadores de transação de pagamento no âmbito do Pix e no âmbito do Open Banking. A gente sabe que esses dois projetos, eles têm, dentre outros objetivos, o propósito de democratizar e de tornar mais acessível produtos financeiros e também meios de pagamento para a população em geral. Então, enfim, para a gente finalizar aqui essas participações no painel, eu queria que você comentasse um pouco qual o papel dos iniciadores de transação de pagamento e também os desafios para que eles auxiliem nessa propagação, nessa democratização de meios de pagamento no país. Gente, bom dia. Eu queria primeiro agradecer o convite e dizer que aqui é uma honra estar junto com a Juliana Stroll e com a Mariana Cunha Mello,
Assim, elas já disseram coisas super importantes, elas são super mestres no assunto, e eu acho que é um pouco isso, assim, a ideia é fantástica, não tem como a gente criticar a ideia de incentivar a inovação, de trazer novos players, de tornar mais fácil a experiência do usuário, né? E fazendo aqui um gancho, tanto com a fala da Mari como da Ju, acho que tudo isso faz muito sentido, principalmente na realidade que a gente tem aqui, né, no Brasil, e como a Mari falou, a maior parte das transações são feitas pelo celular, então nada mais justo e nada mais democrático do que tornar essa experiência mais fácil. Eu acho que o Banco Central está fazendo um trabalho louvável de trazer essa inovação e pensar em novas formas de que a gente consegue, de fato, trazer mais competitividade, trazer mais facilidade para as pessoas. E aí, pensando do lado do usuário, né, me colocando no papel de usuário, não tem coisa mais legal do que eu não ter que entrar em 15 aplicativos diferentes para conseguir terminar uma transação, né? Mas acho que e aí o papel do Banco Central de conseguir regular isso para deixar uma coisa muito mais fácil é importantíssimo. Do lado do usuário, que eu fico pensando assim, a gente tem modelos em outros países, até a Ju falou do modelo do Reino Unido. É super importante a gente também tentar pensar o tanto que essa experiência vai ser de fato fácil, de fato simples, para que tenha essa adesão dos usuários, né? A Mari estava falando que, por exemplo, do Pix, essa questão de ter que copiar e colar o QR Code, não tornou a experiência ideal, mas assim, o Pix foi está sendo um sucesso tremendo. Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente ver como que a gente consegue tentar tornar os serviços dos ITPs tão fáceis e populares quanto o Pix. É óbvio que a gente está aqui num modelo que está em construção, e também é muito legal que realmente o Banco Central está muito preocupado em ouvir os diversos players, entender como que é melhor fazer esse modelo, mas acho que tem acho que a principal questão é a adesão mesmo, né? Não adianta ter um modelo regulatório super bacana e depois não funciona em termos de adesão. Acho que está todo mundo super empolgado com o modelo de Pix, né? Mas a gente tem, assim, fico pensando do lado do usuário, se já é ruim você ter que copiar e colar o próprio QR Code para conseguir fazer um Pix, o quanto que no modelo atual do Banco Central de redirecionamento, ou seja, que você entra no iniciador, aí depois você precisa fazer sua autenticação lá, você precisa fazer autenticação no banco, o tanto que isso não torna a experiência ruim e, portanto, desincentiva que os usuários usem, né? Se você vai ter que fazer autenticação de novo no seu próprio banco, poxa, talvez eu entre direto no meu banco, é uma autenticação só. Então, eu acho que tem alguns pontos aí para a gente tentar entender como é que funciona melhor, ou às vezes até, assim, a gente tá vendo que tem muito apetite para começar a funcionar, e acho que também um pouco dessa experiência vai mostrar onde é que tem melhoras no processo, né? Onde é que a gente pode tornar o processo muito mais fácil para o usuário e melhorar a adesão. Eu acho que numa primeira fala, acho que era isso, e a gente está todo mundo muito empolgado com essas mudanças, né? Eu tenho feito um monte de Pix, por exemplo, e é de fato muito fácil, né? Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, acho que era isso que eu queria dizer. Obrigado, Juliana. A gente teve aqui um desenvolvimento sobre os aspectos do iniciador de transação de pagamento no âmbito do Pix, no âmbito do Open Banking, num contexto mais geral do papel dos iniciadores de transação de pagamento para a popularização de meios de pagamento para a população em geral, mas, enfim, nós sabemos que o iniciador de transação de pagamento é uma figura ainda recente e que gera uma série de dúvidas e que, eventualmente, existem vários pontos ainda a serem desenvolvidos e que há muito espaço ainda para discussão entre o Banco Central e o setor privado para aprimoramento dessa figura.
Então, eu queria aqui fazer uma pergunta aqui geral para comentários das nossas três painelistas sobre quais seriam os pontos que, na opinião de vocês, poderiam ser aprimorados, poderiam ser ou eventualmente rediscutidos com relação à regulamentação do iniciador de transação de pagamento, para que esse papel dessa figura, tanto nos projetos do Open Banking, do Pix, mas num contexto mais geral, possam ser cumpridos da melhor forma possível. Acho que a gente pode começar aqui com Juliana Stroh, por favor. Ótimo, Pedro. Até puxei um pouquinho na minha fala anterior sobre isso, né, da necessidade de adequar a carga regulatória a essa nova figura, porque efetivamente ela não vai ter toda a robustez de uma instituição financeira, ela vai ter uma iniciação de serviço mais simples aqui, ela não vai deter esses fundos da transação, ela vai movimentar contas que já existem. Então, eu acho muito importante, eu acho que o Banco Central também já fez um movimento nesse sentido, de começar a adequar os controles dessa figura especificamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Colocar uma carga regulatória relacionada à fraude menor, é efetivamente um approach baseado em risco, que é o que o Banco Central buscou fazer agora com as regulamentações de segurança cibernética, está fazendo agora com as novas regras para a instituição de pagamento detentora de conta. A gente vê um movimento nesse sentido de simplificação, veja bem, simplificação não significa menos segurança ou menos compliance, mas na verdade uma experiência diferenciada, porque esse player é diferenciado. Então, eu noto muito esse movimento do Banco Central e eu acho que é até uma questão de tempo para a gente começar a ver regulamentações circulares nesse sentido, abrandando um pouco a carga regulatória aplicável às ITPs. E aí eu acho também que um aspecto bem relevante e específico da parte de ITPs que a gente já viu é a possibilidade de acumulação com outros serviços, né? Então, a ideia do Banco Central era compartilhamento de serviços dentro de um único player, e a gente começa a ver isso na regulamentação do ITP, quando o Banco Central coloca a possibilidade de acumulação de processamento de dados, de computação em nuvem. Ele veda alguns aspectos específicos que não estão relacionados ao objeto do ITP, mas tudo que circunda o ITP passa a ser permitido dentro das atividades dele. Eu acho que isso é uma ideia bastante proveitosa, bastante produtiva do Banco Central em trazer atividades para o mesmo nicho. Então, como a Ju comentou antes, como a Mari comentou, é muito complicado para termos de experiência a gente ficar saindo do aplicativo que a gente está para iniciar uma transação em um outro banco, são muitas telas, né? A gente não consegue gerir tantas telas, ainda mais de uma situação de pandemia que a gente tem hoje em dia, né? Então, quanto mais facilitada for a experiência desse usuário dentro desse player, para, enfim, gerir as contas, fazer uma gestão financeira dentro daquele ambiente e aí conseguir movimentar a conta e até iniciar um serviço de dados que ele precise, acessar um score, acessar uma variável dele, acessar um gráfico ou algo do tipo, seria muito bom para fins de experiência. Eu acho que o Banco Central olhou para isso quando ele trouxe a regulamentação do ITP aqui para o Brasil. Ele observou como uma entidade que vai exigir um pouco menos de carga regulatória, porque ele não está tão exposto aos riscos das outras entidades e que é possível acumular alguns outros serviços dentro dele também. Acho que de novo, assim, estou parecendo um disco furado, mas é de fato louvável essa iniciativa do Banco Central de analisar, olha, players diferentes com papéis diferentes, a gente realmente tem que tratar diferente. E acho que isso é essencial para conseguir trazer essa competitividade que o Banco Central quer. Permitir a entrada de novos players, permitir a entrada de participantes menores, né? Que não tem toda essa estrutura e esse tamanho que precisaria para ter uma estrutura de compliance tão completa quanto de instituição financeira ou mesmo de pagamento. Então, acho que isso é muito importante, acho que não dá para passar por cima disso. Eu acho que sem essa análise mais pensando nas especificidades desse modelo de serviço, vai ficar muito difícil os participantes novos entrarem. E acho que até na mesma linha, eu sei que aqui a gente está num modelo ainda em construção, mas acho que também tem um pouco mais de clareza de como é que vai funcionar esses outros serviços,
enfim, mesmo a parte de agregação, acho que tudo isso precisa um pouco mais de clareza, até para tornar mais fácil a decisão de quem quer entrar no negócio, né? Então, a gente está falando aqui, de novo, se a ideia é trazer participantes que tenham, que estejam, óbvio, sem comprometer a segurança do sistema, mas que tenham menos, não sejam tão grandes, eu acho que isso é essencial. Então, e do jeito que a Ju falou, é exatamente isso. Os riscos são muito menores, né? Eu não tenho uma conta, o ITP, né? Eu não tenho uma conta, ele vai acessar contas que já existem, que também já passaram por todo o processo de Know Your Customer, lavagem de dinheiro. Então, assim, tem várias camadas de proteção. Então, acho que faz sentido uma análise mais pensando em risco. Obrigado. Mariana, para a gente fechar aqui com chave de ouro, seus comentários. Acho que extremamente pertinentes todos os pontos que foram trazidos até agora. E acho que essa abordagem baseada em risco é, de fato, uma tendência regulatória, né? Não só no Brasil, isso tem sido discutido internacionalmente como sendo um elemento muito relevante para a abertura do mercado para inovação, né? Quando você coloca requisitos regulatórios excessivamente rigorosos, né? Assim, que não tem correspondência, né, com o nível de risco trazido pela atividade, a tendência é o enrijecimento do mercado, o aumento do custo, né, para a entrada nesse mercado e por aí vai. Então, concordo que é muito... essa certamente é uma tendência que o Banco Central tem adotado e é muito bem-vinda. Acho que o que a gente vai ver no futuro, no futuro próximo, um desenvolvimento nessa direção. E acho que a gente vai ter que esperar um pouco, porque a gente está vendo a entrada, né, ainda que seja um mercado super inicial e ainda com muitas incertezas, mas já vemos um bocado de empresas se lançando nessas novas empreitadas, e a minha aposta é que a gente vai ver muita inovação nesse mercado, nesse ambiente, o que vai naturalmente levar, né, a um desenvolvimento regulatório para conseguir definir o perímetro regulatório em volta dessas inovações que vão ser trazidas para o mercado, e, enfim, de modo a permitir, né, que esses novos modelos de negócio surjam, né? Então, o que a Ju Stroll falou, assim, a importância de você permitir, né, que você junte múltiplos serviços dentro de uma mesma instituição. Eu acho que a inovação que a gente vai ver vai ser muito nessa direção. E absolutamente relevante, né? E acho que não só também no contexto, né, de iniciação de pagamento, no contexto exclusivamente do Banco Central. A gente tem visto recentemente a SUSEP, né, a Superintendência de Seguros, lançou uma consulta pública sobre Open Insurance e incluiu dentro da minuta, né, dessas discussões, a figura do iniciador de serviço de seguro. O que é absolutamente interessante, né, e acho que a gente vai começar a ver mesmo o surgimento de diversas oportunidades, né, para facilitar a vida das pessoas, criar inovação com uma carga regulatória mais baixa, né? Então, isso abre, né, muito mais o espaço de inovação. Acho que a gente pode esperar tempos muito interessantes para o mercado de pagamentos, mercado financeiro, mercado de seguros, cada vez mais mercados nesse contexto. Obrigado, Mariana. Bom, com isso a gente encerra aqui o nosso painel sobre iniciadores de transação de pagamento. Quero aproveitar para agradecer imensamente aqui as nossas painelistas, Juliana Stroll, Juliana Caixe, Mariana Cunha Mello. Agradecer a todos que nos acompanharam e espero que vocês aproveitem o restante aqui do Open Banking Week. Muito obrigado a todos e um grande abraço.